Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a integração numérica. Quando se deseja calcular uma integral definida, por exemplo, integral de a a b desta função aqui f de x dx, e se conhece a sua função primitiva, ou seja, essa f maiúscula aqui, essa função está o quê? A sua derivada é igual a essa função aqui de dentro da integral, nós aplicamos a famosa regra de Barrow. Ou seja, a integral de a até b de f de x dx vai ser igual, pego a primitiva aqui e faço f de b menos o f de a. Aqui a regra clássica para calcular a integral definida, ok? Porém, quando não se conhece esta primitiva, ou quando não temos a expressão matemática de f de x, mas sim uma tabela de valores de x e f de x, por exemplo, se eu fiz algum experimento e eu tenho um conjunto de pontos, então eu não tenho a função. Então, eu preciso de métodos numéricos que me permitam calcular aproximações para essa integral definida. Um dos primeiros e mais clássicos métodos que existem para fazer essa tarefa é conhecido como regra do trapézio. Então, nós temos a função f de x e a ideia é a integral definida, a integral de a até b de f de x dx é a área abaixo da curva ilimitada pelo a e pelo b. A regra do trapézio faz o seguinte, ela pega o ponto AF de A e o BF de B, traça uma reta, ajusta um polinômio interpolador. E aí faz a integral deste polinômio interpolador para ser uma aproximação da integral definida da f de x. É isso que eu explico aqui abaixo, olha. Vamos calcular o polinômio interpolador de Lagrange, que interpola AF de A, BF de B. Então, nós temos dois pontos e, portanto, procuramos por P1 de x. Aqui o esboço do que eu havia falado. Temos uma função f de x aqui em azul. Quero calcular a integral de a até b dessa f de x dx. Então, eu vou pegar o ponto AF de A e o ponto BF de B, vou traçar um polinômio interpolador, esse polinômio é o P1 de x. E aí, eu vou fazer a integral deste polinômio. Observe que vai aparecer um errinho aí, daqui a pouco a gente vai comentar. Então, inicialmente, eu vou fazer a dedução desta regra. No final da história, você vai ver que a fórmula é a fórmula da área de um trapézio. P1 de x, método de Lagrange, y0, L0, mais y1, L1 de x, igual, quem é o y0? É o f de A, que multiplica L0, x menos b, sobre A menos b, mais, quem é o y1? O y1 é o f de b, que multiplica, quem é o L1 de x? X menos A sobre b menos a. Então, a integral de a até b de f de x dx vai ser aproximadamente a integral de a até b do polinômio interpolador aí, desse polinômio, P1 de x dx. Então, é preciso calcular essa integral agora. Olha, integral de a até b de P1 de x dx é igual a integral de a até b, escreve o polinômio interpolador. F de A, que multiplica x menos b sobre A menos b, mais f de b, que multiplica x menos A sobre b menos A dx. Aqui temos a integral da soma, então nós vamos fazer a soma das integrais e teremos duas integrais onde teremos constantes que podem sair da integral. Por exemplo, aqui ó, f de A sobre A menos b é uma constante e aqui também f de b sobre b menos a também é uma constante, por isso que saíram aqui nas integrais embaixo, olha, f de a menos b, então integral de a a b somente do x menos b, e aqui na frente
o f de b sobre b menos a e a integral de a até b do x menos a. Então, a gente calcula separadamente aqui. Primeiro essa integral de a até b de x menos b, que é calculada aqui embaixo. Ó, integral de ab de x menos b dx, x² sobre 2 menos bx, calculado em b e depois menos em a. Então, teremos aqui, só fizemos um ajuste, x² menos 2bx sobre 2b e a. Agora, aplicando em b, b² menos 2b² sobre 2, daí menos em a² menos ab sobre 2. Agora, é fazer continha. Só desenvolver aí, você vai chegar aqui nessa primeira integral. A resposta é menos a menos b² sobre 2, ok? Aqui bem tranquilo. De maneira semelhante, a integral de a até b de x menos a dx. Faz lá, x² sobre 2 menos ax, calculado em b, e depois menos em a. Então, b² sobre 2 menos ab, menos agora em a² sobre 2 menos a². Também fazendo continha aí, você chega que essa integral é b menos a ao quadrado sobre 2. Portanto, agora a gente volta ali e substitui. A integral de a até b do p1 de x dx vai ser aquela constante lá, que multiplica o resultado, menos a menos b² sobre 2, mais a outra constante, que multiplica o resultado da segunda integral ali, b menos a² sobre 2. Fazendo continhas, chegamos em, olha aqui, f de a mais f de b, que multiplica b menos a sobre 2. E aquilo que havíamos falado, ao unir os pontos AF de A, BF de B com uma reta, formamos um trapézio. Olha a área do trapézio aqui, H, B menos A, base maior mais base menor, dividido por 2, onde a base maior é o F de B e a base menor o F de A. Mas veja que interessante. Destaca-se que, dependendo da área a ser calculada, o erro pode ser elevado, conforme pode ser observado na figura abaixo. É verdade, olha. Na hora que eu utilizo essa regra do trapézio, por exemplo, se eu quisesse calcular a integral aqui de a até b dessa função em vermelho. Eu estou aproximando aqui a f de a, bf de b por uma reta. Observe que uma área que eu deveria considerar não está sendo considerada, que é esta aqui de cima, e uma área que eu não deveria considerar está sendo considerada aqui. Então, isso acaba sendo uma fonte de erros. Por exemplo, utilize a regra do trapézio, obtenha um valor aproximado para a integral de 1 até 5 de x ao cubo mais 3x mais 2 dx e também calcule o erro relativo. Bom, f de 1 é 6, coloca aqui 1 ao cubo mais 3 mais 2. f de 5, coloca aqui 5 ao cubo mais 3 vezes 5 mais 2, vai dar 142. Então, a integral de 1 a 5 de x ao cubo mais 3x mais 2 igual 142 mais 6, que multiplica, da onde que veio esse 4? O b menos a, 5 menos 1, dividido por 2, 296. A aproximação aí para essa integral, 296. Analiticamente, fizemos aqui a integral x elevado a 4 sobre 4, mais 3x² sobre 2, mais 2x calculado em 5, depois menos o cálculo em 1, vai me dar 200. Opa! O valor exato 200, o aproximado 296. Um erro muito grande, olha, um erro relativo aí de 48%. Graficamente, esse exemplo é isto, olha, eu deveria ter calculado somente a área aqui abaixo da curva, que é essa área em verde. Quando eu faço a regra do trapézio, ele está considerando toda essa área. Então, essa parte em branco aqui abaixo dessa reta está sendo considerada. Por isso que o valor da aproximação é bem maior, ó, 296 em relação ao 200 aqui, que é o valor exato. Tá, mas então por que a gente aprende essa regra do trapézio se, dependendo da situação aqui, ela é muito falha? Pelo seguinte, se subdividirmos o intervalo de integração e aplicarmos a regra do trapézio em cada subintervalo,
melhor será o resultado. Então eu pego o intervalo AB e divido em vários subintervalos. Em cada subintervalo eu aplico a regra do trapézio. Graficamente é isso, olha, eu tinha um intervalo de 1 até 5, então eu vou particionar esse intervalo em vários intervalos de tamanho H, eu que escolho esse tamanho, ok? E daí a integral, pegando o A de x0 e o B, o último, para ser o xn, então a integral de x0 até xn do f de x dx vai ser o quê? A integral do primeiro aqui, do x0 até o x1, da f, mais a integral do segundo, que é a integral de x1 até x2, da f de x dx, mais a integral até chegar no último subintervalo, integral de xn menos 1 até xn, da f de xn. Então eu particionei, e aí eu aplico a regra do trapézio em cada um deles, olha. A aproximação para o primeiro, f de x0 mais f de x1, que multiplica h, divide por 2. Aplicando aqui na segunda, f de x1 mais f de x2, que multiplica h e divide por 2. E vai indo até chegar na última, f de xn menos 1 mais f de xn, que multiplica h e divide por 2. Olha, observe que o x1 aparece aqui na primeira conta e aparece na segunda. O x2 aparece na segunda e ia aparecer na terceira. Então vai aparecer um 2 aí na fórmula. Isso aqui, olha. O h aparece em todos, olha. O h aqui, o h aqui, o h, o 2 no denominador de todos. Então h sobre 2 fica em evidência. F de x0 mais 2f de x1 mais 2f de x2 mais 2f de x3 vai indo até 2f de xn menos 1 mais f de xn. Essa é a regra do trapézio repetida no intervalo. E aí começamos a observar que os resultados começam a melhorar. Utilizando a regra dos trapézios repetidos, obtenha um valor aproximado para a integral de 1 até 5 de x ao cubo mais 3x mais 2, considerando 8 subintervalos. Bom, então, b menos a, 5 menos 1 é 4. Quantos subintervalos eu quero? 8. Então, esse valor vem aqui. 4 dividido por 8, 0,5. O tamanho do meu h, 0,5. Então, a integral de 1 até 5 de x ao cubo mais 3x mais 2 é aproximadamente. Coloco na fórmula. 0,5, que é o h, dividido por 2. E aí começo. F de 1 mais 2f de 1,5 mais 2f de 2 mais 2f de 2,5 mais 2f de 3 mais 2f de 3,5 mais 2f de 4 mais 2f de 4,5 mais o f de 5. Isso eu tenho que calcular aí. Utiliza aí a sua velha amiga máquina de calcular ou faça no R, que é muito mais fácil e rápido. Fazendo essas contas, quem é a f, professor? X ao cubo mais 3x mais 2. Esta é a f de x. Então, calculando aí f de 1, f de 1,5, f de todos esses valores, aí até o f de 5, fazendo essa conta, você chega em 201,5. Melhorou o resultado. A ideia é trabalhar com muitos e muitos subintervalos. Trabalhar com 1.000, 10.000 subintervalos. Mas isso são cenas aí dos próximos capítulos. E, da mesma forma que existe a regra do trapézio, existem inúmeras outras regras cujo conceito é o mesmo. Determinar um polinômio interpolador e fazer a integral desse polinômio interpolador. No caso da regra do trapézio, o polinômio interpolador é uma reta. Agora, se eu pegar 3 pontos consecutivos, igualmente espaçados, eu posso ajustar o polinômio interpolador, que vai ser uma parábola, e fazer a integral dessa parábola. E isto é uma nova regra, conhecida como regra 1/3 de Simpson. Olha, vamos calcular o polinômio interpolador de Lagrange que interpola os pontos. Agora eu tenho 3 pontos.
x0 f de x0, x1 f de x1 e x2 f de x2. Destacando que nessa regra aqui eles são equidistantes, ok? Em AB, ou seja, vamos pegar aqui o x0 para ser o A, o x2 para ser o B. Então aqui é o meu A, aqui é o meu B. E pelo fato deles serem equidistantes, o x1 menos o x0, que x1 menos o x0 é igual ao x2 menos o x1, que é igual a h. Então nós temos 3 pontos e, portanto, procuramos P2 de x, polinômio interpolador de grau menor ou igual a 2. Como é este polinômio? Aqui pela regra de Lagrange, y0L0 de x mais y1L1 de x mais y2L2 de x. E aqui é fazer continha, fazer o polinômio interpolador de Lagrange. Olha aqui, f de x0, aí todo esse cara aqui é o L0, mais f de x1, este aqui é o L1, mais o f de x2, esse aqui é o L2. Observe lá, olha, x menos x0, x menos x1. Divide por, no lugar do x, daí põe o x2. x2 menos x0, x2 menos x1. Polinômio de Lagrange, ok? Temos ele aqui. E agora a ideia é a integral de a até b de f de x dx, igual a gente fez lá no trapézio, vai ser aproximado pela integral desse polinômio. Então, integral de x0 a x2 do p2 de x dx. Fazendo essa conta aqui, eu não coloquei para não ficar muito longo, mas não é complicado. H sobre 3, f de x0 mais 4f de x1 mais f de x2. Observe que no final é bem tranquilo para fazer a conta. Olha um exemplo. Utilizando a regra 1/3 de Simpson, obtenha um valor aproximado para a integral de 1 até 7 de 1 sobre x² dx. Bom, então vamos fazer o seguinte. Como temos 2 subintervalos em 1, 7, teremos que h é 7 menos 1 sobre 2 igual a 3. Verdade, não é? Temos 3 pontos, então nós temos 2 subintervalos. Então, h 7 menos 1 dividido por 2 igual a 3. E aí, ó, x0 quem é? É o primeiro. É o 1. Quem é o x1? x1 mais h. 3 mais 1, 4. E depois quem é o x2? É o x1 mais h. 4 mais 3, 7. Substituindo estes valores na fórmula, olha, integral de 1 a 7 de 1 sobre x² dx, aproximadamente 3 sobre 3, que multiplica f de 1 mais 4f de 4 mais f de 7. Fazendo essas contas, olha, o 1 aqui, 3 sobre 3, f de 1, 1 sobre 1 ao quadrado, mais 4 que multiplica 1 sobre 4 ao quadrado, mais 1 sobre 7 ao quadrado. Fazendo essas contas, 1,27, 0,408. Esse é o valor aproximado. Agora, calculando analiticamente, chegamos em 0,85. Puxa, um erro elevado, né, professor? É verdade. Mas veja, nós aplicamos a fórmula uma única vez. A ideia aqui é a seguinte: podemos aplicar essa fórmula diversas vezes no intervalo. E isso vai melhorar a precisão. Igual aconteceu ali na regra do trapézio. Olha aqui. Uma alternativa pode ser aplicar 1/3 de Simpson repetidas vezes no intervalo. Olha, AB vai ser x0, xm. E aqui destaco só que esse m tem que ser par, ok? Se você for aplicar uma única vez, você vai precisar de 3 pontos. Então, x0, x1, x2. Aí você aplica mais uma vez. Então, você vai precisar x2, x3, x4. O m é 4. Aplica mais uma vez. x4, x5, x6. Então, esse m aqui tem que ser sempre par. Ou 2, ou 4, ou 6. Beleza? Olha, integral de AB de f de x dx vai ser igual. Então, h sobre 3, aplica nos primeiros 3 pontos. F de x0 mais 4f de x1 mais f de x2. Aplica mais uma vez. Então, mais h sobre 3, aí f de x2 mais 4f de x3 mais f de x4. E assim vai indo até chegar nos 3 últimos. H sobre 3, f de xm menos 2
mais 4f de xm menos 1 mais f de xm. Observe que o f de x0 aparece uma única vez, o f do último lá do xm aparece uma única vez e os demais ficam intercalando. 4, 2, 4, 2. Por quê? Olha, aqui tem o 4, aqui tem o f de x2, mas aqui tem o f de x2, então eu tenho 2f de x2. Aqui eu tenho 4f de x3. Aí o f de x4 ele é o último aqui, mas ele vai ser o primeiro na próxima. Então 2f de x4. Portanto, a fórmula fica assim, olha. H sobre 3 é f de x0 mais 4f de x1 mais 2f de x2 e assim vai indo até 2f de xm menos 2 mais 4f de xm menos 1 mais o f de xm. A aplicação é bem tranquila, olha. Utilizando um terço de Simpson repetido. Obtém um valor aproximado para a mesma integral lá. Integral de 1 até 7 de 1 sobre x quadrado, considerando 10 subintervalos. Agora vamos fazer 10 subintervalos. Olha, temos 10 subintervalos em 1, 7. Então teremos, quem é o h? 7 menos 1 dividido por 10. 0,6. E aqui temos todos os pontos, olha. x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10. Substituindo esses valores na fórmula, integral de 1 a 7 de 1 sobre x quadrado dx, h sobre 3, 0,6 sobre 3. Aí você coloca lá, olha, f de 1, mais 4f de 1,6, mais 2f de 2,2, mais 4f de 2,8, mais 2f de 3,4, mais 4f de 4, mais 2f de 4,6, mais 4 de 5, f de 5,2, mais 2f de 5,8, mais 4f de 6,4, mais f de 7. Observe que a conta vai crescendo e a sugestão aí é fazer essas contas no R, beleza? Não vai, até na calculadora você vai demorar muito. No R você implementa a função f ali e escreve essa conta aqui em uma única linha, Ctrl R, você já tem a resposta, 0,8657. Como a integral analiticamente é 0,8571, observamos que o erro diminuiu. Ó, valor real 0,857, chegamos em 0,86. 10 intervalos é muito pouco. Lembre-se que eu falei, nós vamos fazer muitos intervalos, aí, ó, 1000 intervalos, por exemplo. Então, por isso que vamos ter que começar a trabalhar computacionalmente. Bom, existem outros métodos, por exemplo, a regra 3/8 de Simpson, que aí, ao invés de eu pegar 3 pontos igualmente espaçados, eu pego 4 pontos igualmente espaçados. Mas isso eu vou deixar para apresentar em forma de exercício lá no R mais para frente. Agora eu quero que você dê uma boa olhada, então, nesses métodos, a regra do trapézio repetido, regra 1/3 de Simpson e regra 1/3 de Simpson repetido. Essa é a parte importante aí. Entenda bem essas fórmulas, saiba de onde elas surgiram, que foi a integral do polinômio interpolador, e qualquer detalhe aí, entre em contato. Um grande abraço, até a próxima.